Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Hoje, essa segunda-feira maravilhosa, que nós poderemos aprofundar e muito num tema muito especial. Então, para nós iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer a oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para purificar a mente e o coração, que consta na página 46. O meu livro é 37ª impressão, e eu vou pedir que fiquemos em posição de oração, que fiquem em posição de oração, fechem os olhos ou acompanhem a leitura do livro e vamos visualizar fortemente as palavras desta oração. Oração para purificar a mente e o coração. Ó Divino Espírito da Paz, descei sobre mim e envolvei-me, preenchei-me com pensamento de paz e espírito de harmonia. Não deixei surgir em mim pensamentos agressivos nem sentimentos de ansiedade, tristeza ou ódio. Expulsai da minha mente e do meu coração todos os pensamentos e sentimentos sombrios, da mesma forma que a brisa matinal, surgindo com os primeiros raios do sol, dissipam completamente a neblina formada durante a noite. Atendei, Senhor, a esta minha prece. Sinto que o Espírito de Deus está dentro de mim e ilumina todo o meu ser. Essa luz espiritual está repleta não só dentro de mim, como no ambiente ao meu redor, e me envolve completamente. Dentro de mim está a palavra de Deus. Por isso, do mesmo modo que Deus criou com a palavra todas as coisas do céu e da terra, eu também crio com a palavra todas as coisas ao meu redor. E assim, vou traçando o meu próprio destino. A palavra é força criadora, é um molde indispensável para a obra da criação. Vertendo-se metal derretido dentro de um molde, obtém-se, após a sua solidificação, um objeto metálico de formato idêntico ao do molde. Do mesmo modo, quando fazemos uso do molde chamado palavra, certas substâncias amorfas que estão em toda parte do universo começam a tomar a forma daquilo que foi dito e acabam manifestando-se concretamente diante de nós. Por estar consciente disso, tomo neste momento a decisão de nunca mais proferir, nem mesmo formular mentalmente palavras más, sombrias ou negativas. Proferir palavras ou formulá-las mentalmente é como soprar o vidro fundido para fabricar diversos artigos. O ar é amorfo e invisível, mas dependendo da maneira como sopramos, torna-se possível a fabricação de frascos e outros objetos de vidro nos mais variados formatos. Assim também a palavra. Ela é impalpável, mas, dependendo da maneira como a usamos, concretizam-se em nossa vida os mais variados destinos, formando diferentes circunstâncias ou ambientes, influindo poderosamente em nossas condições físicas. Estou decidida a nunca mais pensar em males, nem proferir más palavras. Não odiarei os outros, não me encolerizarei, não ficarei com o pensamento preso aos males do mundo fenomênico. Verei em todas as pessoas e coisas a sua imagem verdadeira, feita unicamente de bem, de luz, de beleza, de felicidade, de abundância, de harmonia e de paz. Expressarei através da palavra o meu louvor a essa perfeição do aspecto verdadeiro e, purificando constantemente a minha mente e o meu coração, empenhar-me-ei em fazer manifestar-se na terra o belo paraíso, que é a imagem verdadeira do universo. Senhor, rogo-vos para que nos protegeis e nos orienteis com vosso profundo amor, para não errarmos o caminho. Tornai plana e íngreme a estrada, zelai por nós, impedindo-nos de ficar presos a pensamentos sombrios e afastando-nos de tudo que é impuro. Oh, que maravilhoso é saber que tenho dentro de mim a mesma força da palavra, grande e poderosa, com que Deus criou o céu e a terra. Sei que devo ser cuidadoso no uso da palavra, pois ela é como uma espada de dois gumes, erroneamente usada, fere indistintamente tanto a pessoa a quem é dirigida, como a pessoa a quem dirige.
As pessoas são julgadas conforme as palavras que proferem. Aquele que profere somente boas palavras será eternamente abençoado, mas aquele que vive ferindo os outros com más palavras será igualmente ferido. Agradeço-vos, Senhor, por me fazerdes conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nossa, que oração maravilhosa. Essa oração, ela é linda e ela nos traz uma profunda decisão, uma profunda convicção para que nós possamos fazer essa decisão de não mais pensar negativo, não mais vibrar negativo e adentrarmos seriamente no mundo da imagem verdadeira. Meu boa noite novamente, quero agradecer profundamente a todas as pessoas que deixam tantas mensagens de carinho e louvor, tanto no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, quanto no canal do YouTube da Seichonoye Meditação Shinsokan. Meu muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Eu retribuo em oração e em vibração todo esse carinho recebido. Muito obrigado. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa palestra, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Meu muito obrigado mesmo. Vamos juntos estudar e aprofundar um pouco mais a filosofia da Seichonoye. E hoje nós vamos trabalhar esse tema que é fantástico, que é o tema da harmonia, o tema da felicidade, o tema da reconciliação, que vem traduzido exatamente na revelação divina da grande harmonia. A revelação divina da grande harmonia, ela foi recebida no dia 27 de setembro de 1931. Ela é uma das mais importantes revelações divinas da Seichonoye, que o professor Masaru Taniguchi recebeu 33 revelações divinas, e ela é o ponto, acho que um dos pilares do ensinamento da Seichonoye é a revelação divina da grande harmonia. Nós a encontramos no livro Revelações Divinas, nós a encontramos antes da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, nós também a encontramos no livro A Verdade da Vida, volume 1. E eu trouxe esse livro. O que nós vamos fazer? Eu vou ler a revelação divina e nós vamos fazer ponto a ponto da revelação para que nós possamos aprofundar, para que nós possamos estudá-la assim, de uma maneira bem rica. Por óbvio, não vou esgotar o assunto, por óbvio, não conseguirei falar de todos os aspectos, de todos os pontos, porque essa revelação divina daria para ser trabalhada num seminário de academia com 5 dias, sendo falada todos os dias, a gente ainda não conseguiria esgotar todos os detalhes, todas as nuances, mas eu vou aqui tentar abordar os pontos principais de uma maneira que a gente possa enxergá-la e principalmente que tenhamos a vontade e a força para colocar em prática os seus ensinamentos. Então eu vou começar com a leitura da revelação divina da grande harmonia. Peço que prestem bastante atenção, não se preocupem que eu vou depois ponto a ponto trabalhá-la. Vamos lá? Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus.
agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Então essa revelação divina ela é maravilhosa e ela traz profundas reflexões e ensinamentos que podem ser aplicados imediatamente para transformar a nossa vida e manifestar em todos os aspectos a nossa imagem verdadeira. Então vamos começar. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o básico. A revelação divina da grande harmonia, ela é dividida em três grandes aspectos que ela aborda em todo o seu conteúdo. Em cada um desses aspectos, nesses pilares que ela trabalha, os ensinamentos vêm exatamente discorrendo sobre cada ponto deles. Primeiro ponto que ela trabalha é a reconciliação. O segundo ponto que ela trabalha é exatamente sobre gratidão. E o terceiro ponto que ela trabalha é a natureza divina. São os três pontos que a revelação divina da grande harmonia, ela trabalha. Ela vai trabalhar a reconciliação, ela começa falando de reconciliação, adentra em gratidão, volta à reconciliação, encerra em gratidão e vai para a natureza divina. Então você vai encontrar esses três grandes pilares e eles são fundamentais, eles são assim a base do ensinamento da Seichonoye, e eu vou explicar o porquê que são a base do ensinamento da Seichonoye. Por isso que essa revelação divina ela é tão importante, tão divulgada, tão compartilhada, tão lida por todos os adeptos e simpatizantes da Seichonoye, porque ela traz o ponto central. Vamos lá. Ela começa falando assim, só para a gente entender a explicação. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Vamos lá. Ela começa assim. Por que a revelação divina da grande harmonia pode ser entendida como uma das revelações divinas mais importantes da Seichonoye, ou até mesmo uma revelação divina que traz o grande ensinamento central da Seichonoye? Vamos lá. A Seichonoye parte do pressuposto que todos nós temos uma criação única. Então, nós temos uma mesma fonte de criação. Essa ideia é uma ideia comum à massacrante totalidade das religiões monoteístas. Isso é fato. Se é uma religião e é monoteísta, então nós temos uma fonte de criação única. É porque, apesar de muitas religiões afirmarem que são monoteístas, elas acabam trabalhando de forma dualísticas e não são verdadeiramente monoteístas numa concepção profunda de criação. Mas vamos lá, isso é um assunto para uma outra conversa. Então, nós partimos do pressuposto que tem uma fonte de criação única. Essa fonte de criação, ela recebe os nomes mais variados possíveis. A Seichonoye utiliza os nomes que são empregados nas grandes religiões tradicionais, mas também utiliza nomes peculiares, como a grande vida imanente no universo, imanente, fluir da vida, a energia criadora, mente absoluta, tudo isso aqui, gente, mente absoluta, fluir, está aqui, fluir da vida, tudo isso aqui representa uma fonte da criação, que nós também podemos chamar de Deus. É a palavra mais comumente divulgada no Ocidente, Deus.
Então, o que acontece? A fonte da criação é a grande vida imanente no universo, é o fluir da vida, a energia criadora, a mente absoluta, Deus. Todos esses nomes representam essa fonte da criação. Pois bem, isso aqui é importante entender porque é o seguinte, se você tem uma fonte de criação, o que você der de qualidade ou as características que essa fonte da criação ela tiver, o que essa fonte de criação ela for da sua essência, será a sua obra. Então, dessa fonte de criação, adveio toda a criação, por óbvio. Então, toda a criação adveio dessa fonte. Não tem como você ter, numa visão monoteísta absoluta, uma outra fonte de criação. Você tem uma só. Essa fonte de criação criou tudo. Então, esse é o ponto que nós precisamos entender. Na Seichonen, nós levamos isso muito a sério. Nós falamos, tem uma criação só tem um criador, aliás, né? Só tem uma fonte de criação, é Deus. Logo, se só tem Deus que criou, que fez a criação, toda a criação, ela advém de Deus. Então, nós entendemos, nós trabalhamos, nós divulgamos e nós buscamos viver a união. E isso aqui é o ponto, deixa eu apagar aqui para você ver direitinho. Esse é o ponto que é fundamental, a união. Ô, gente, mas meu N aqui, vamos lá que vai sair. Vai sair, a gente tem até as 9h30 para sair o N. Vamos lá, a união, pronto. Então, nós temos a união. A criação é una com a fonte. A criação é una com a fonte. Por que a criação é una com a fonte? Porque a criação é feita da mesma essência que a fonte. A fonte criou com a sua essência e a criação ela é absoluta na essência do Criador. Logo, se a fonte da criação é a grande vida imanente, a criação também é a grande vida imanente. Se a fonte criadora ela é o fluir da vida, a criação também é o fluir da vida. Se a fonte da criação é energia criadora, a criação também é energia criadora. Se a fonte é a mente absoluta, a criação também é mente absoluta. Se a fonte criadora é Deus, a criação também é Deus. Aí você pode falar, meu Deus, mas que absurdo. Não há nada de absurdo. No momento em que eu falo que você tem apenas um Criador, uma fonte da onde emana tudo, tudo que emanou daquela fonte tem a mesma natureza. Por óbvio, se você não quer dar a perfeição à fonte criadora, ok, você justifica uma criação imperfeita, não tem problema. Mas o que você não pode fazer é destoar, falar que a fonte é perfeita e o produto é imperfeito. Não tem como. Tem que ser da mesma natureza, senão não sai de lá. Senão não é de lá que emana. Você não tem como ter uma emissão de energia de uma fonte e, de repente, o produto se transformar sem uma alteração externa, simplesmente porque assim fica mais fácil compreender. Explicando de uma maneira mais simples. Eu não tenho como ter um Deus perfeito e a criação imperfeita, porque o que é perfeito não pode criar o que é imperfeito. Do perfeito só sai perfeição. Por quê? Se o perfeito criar algo imperfeito, é porque o perfeito não é perfeito. É bem assim, filosófico e profundo. Se Deus é perfeito, a sua criação só pode ser perfeita. Porque se ele errar na criação, é imperfeito. Ah, mas Deus quis criar imperfeição. Se ele quis criar imperfeição, qual a razão disso? Para ver sofrimento? Então ele não é perfeito, porque os sentimentos dele não são do mais puro amor. Então presta bem atenção. Entender isso aqui é fundamental para você compreender por que nós falamos que é Deus e o homem é filho de Deus. Por que nós falamos que o homem é filho de Deus? Porque a criação só pode ter a mesma natureza de Deus. Se Deus é perfeito, o homem é perfeito. Se Deus é Deus,
o homem só pode ser filho de Deus. Só pode ser Deus também. Então, essa afirmação assusta algumas pessoas que são acostumadas àquela ideia teológica de que Deus criou somente um filho, Jesus Cristo, e todas as demais são apenas criaturas adotadas por Deus. Não faz sentido se a gente for adotar essa lógica de que você só tem um Criador. Ora, se Deus criou tudo, absolutamente tudo é perfeito. Não há hierarquia na criação no que diz respeito à divindade ou não. O que nós temos é que Jesus Cristo foi a pessoa que mais sentiu a união com Deus, por isso que chamava de Pai. Jesus Cristo foi quem mais sentiu a união. Quem mais sente a união, mais manifesta o Filho de Deus. Quem menos sente a união, menos manifesta o Filho de Deus. Presta atenção. Essência, essência. Aparência é outra coisa. Minha essência é de Filho de Deus. A minha aparência depende da minha postura mental. Toda a humanidade é filha de Deus. A sua aparência vai depender da sua condição mental. Quanto mais a condição mental estiver voltada para Deus, mais manifestará a sua natureza divina. Quanto menos estiver voltada a Deus, menos manifestará. O fato de manifestar ou não influencia a essência. A essência. Deus criou em espírito. Em espírito nós somos perfeição. Então essa explicação é importante, porque se você compreender que a fonte criadora que nos criou e dela é que nós extraímos a essência, você começa a entender o seguinte, olha que barato. E é aqui que vem um ponto que eu acho que é maravilhoso na Seitianoye. Deus criou tudo, e tudo é filho de Deus. Logo, se Deus me criou e eu sou filho de Deus, o meu irmão também é filho de Deus. O meu pai também é filho de Deus. A minha mãe também é filha de Deus. O meu chefe, a minha namorada, o meu namorado, a minha esposa, meu marido, meus filhos, meu chefe, meus empregados, as pessoas lá do lado de fora, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu não gosto, as pessoas que eu me dou bem, as pessoas que eu não me dou bem, as pessoas que já fizeram alguma coisa comigo, as pessoas que são meus amigos, todo mundo também é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Esse é um ponto impressionante e maravilhosamente bem trabalhado pela Seitianoye. Por quê? Nós precisamos viver a união com Deus. Nós precisamos viver a união com Deus, porque é esse o caminho sagrado de nós levarmos uma vida com sentido, uma vida com objetivo, é voltarmos a sentir a união com Deus. Se a finalidade ou objetivo da nossa vida é viver em união com Deus, quando Deus está se manifestando em todos os lugares, para que a gente consiga sentir a totalidade de Deus, nós temos que viver a união com o todo. Com o todo. Perguntam muitas vezes para mim, preletor, por que eu preciso me reconciliar com as pessoas? É simples. Dentro de você tem a centelha divina. Dentro das pessoas tem a centelha divina. Você só vai conseguir sentir a totalidade de Deus quando a centelha divina do seu interior estiver vibrando amor para a centelha divina do interior da outra pessoa. Da outra pessoa. Deus está manifestado em formas, nos mais variados momentos da nossa vida, ou melhor dizendo, Deus está manifestado na totalidade da nossa vida, também em forma, para que nós possamos aprender a expressar o nosso Deus interior. Então, viver em união é a função da criação para voltar a Deus, ou seja, Deus e criação são na essência uma só vida, como o Sol e os raios solares. Você não tem como separar o Sol dos raios solares. Eles fazem de uma mesma unidade. Deus é o Sol. Nós somos os raios solares. Toda a humanidade são os raios solares. Cada ser humano, cada vida que emana no universo é um raio solar. Então, a totalidade dos raios solares e o Sol constituem o astro-rei. Para que nós possamos viver essa beleza dos raios solares, da beleza desse astro, nós precisamos estar em união. Se os raios não estão em união com Deus, não há brilho. E se os raios não estão
vibrando, ou se eles não estão em harmonia com todos os demais, você também não tem a emanação do brilho. Então, essa alegoria é para mostrar que Deus e o Filho de Deus vivem um. E para que o Filho de Deus possa sentir Deus, ele tem que viver com Deus em união em toda a criação. Aí vem um aspecto. Mas, preletor, tudo o que eu vejo ao meu redor não reflete Deus. O que você está vendo é a aparência das ondas mentais. A harmonia que nós buscamos não é com a aparência feia fenomênica, é com a verdade linda da essência. Isso precisa ser bem esclarecido. Reconciliar não é você tapar o sol com a peneira. Reconciliar é você conseguir extrair a verdade divina por dentro de todas as situações e pessoas. Isso é uma prática espiritual religiosa. Preletor, isso é utópico e impossível. É uma meta espiritual a ser atingida. Não é impossível, porque várias pessoas conseguem isso, e à medida que você vai crescendo, mesmo que você não chegue no ideal, você vai vendo a transformação que vai ocasionando na vida e na existência de cada pessoa que inicia esse processo. Então, é necessário entender esse início, por que nós precisamos nos reconciliar. A gente reconcilia porque manifestar Deus parte do pressuposto exatamente da reconciliação. E a própria revelação divina, ela vai trabalhando isso. Então, nós vamos trabalhar agora a reconciliação como o primeiro ponto, o primeiro aspecto, o primeiro pilar para que o Filho de Deus do nosso interior, ele possa se manifestar. E nós temos várias vertentes desse entendimento. Vamos lá. Primeiro, nós vivemos no mundo, esse mundo das aparências, esse mundo fenomênico, é o mundo da projeção. Então, aquilo que tua mente reconhece, manifesta-se. Quando você começa a trabalhar a reconciliação, exatamente porque a sua mente reconhece a reconciliação, ela começa a se manifestar na sua vida. Segundo, quem reconcilia recebe também um amor. Quem manda amor, recebe amor. Então, pela lei de causa e efeito, você começa também a ter como resultado na sua vida a própria reconciliação. Terceiro, exatamente porque você está se reconciliando, a sua natureza divina jorra e você cresce em todos os aspectos da sua existência. O grande trabalho da Seichonoye é nos mostrar de maneira prática, de maneira filosófica e de maneira religiosa profunda o caminho para nós vivermos a união com Deus. Esse é o caminho para nós vivermos a união com Deus. A Seichonoye nos mostra, esse é o caminho. Dentro desse caminho nós temos diversas tarefas. Muitas pessoas não gostam dessas tarefas e às vezes brigam até comigo, porque o meu trabalho aqui é exatamente ajudar e compartilhar com vocês esses caminhos que são mostrados para que a gente possa viver a união com Deus. Nem todos eles são do nosso agrado. Tem muita coisa que eu falo aqui que tem muita gente que não gosta e até vem brigar comigo. Por quê? Porque eu toco em feridas. Porque as pessoas estão acostumadas a encobrir o Filho de Deus e arrumar justificativas para o encobrimento. Eu faço assim porque aconteceu isso, aconteceu assado, porque tem isso, porque tem assado. E elas não entendem que é necessário que nós andemos rumo ao sentimento de união com Deus, é necessário que nós tenhamos o aprimoramento espiritual e as práticas diárias como esse caminho que nos faz cada vez mais manifestar o Deus interior. Então, a Seichonoye nos dá esse caminho. Minha missão aqui é compartilhar esse caminho para que juntos, eu, vocês e toda a humanidade, possamos trilhar. Mas, preletor, a humanidade não é toda da Seichonoye. Não é, mas esse caminho está escrito em várias escrituras religiosas. Várias, não é pouco não. Eu poderia dizer que quase todas trazem trechos do caminho. Alguns caminhos estão confusos, mas trazem os trechos. Eles indicam o que deve ser feito. É que as pessoas não querem. Não quero viver isso. Teve uma amiga minha que falou para a conhecida dela, né? Você tem que pedir perdão. Eu vou pedir perdão por quê? É o fulano que tem que me fulano que fez errado. É ele que tem que pedir perdão. E as pessoas ficam segurando com o pequeno ego e sentindo cada vez mais a divisão. O ego, gente, ele divide. O ego, ele divide. Eu e o outro. O ego, ele divide. Eu sou diferente do outro. Eu não quero o outro. Eu e o outro somos
absolutamente separados e não temos nada a ver. Quando o amor e o sentimento de união com Deus, eles unificam. É por isso que quanto mais a pessoa sente o amor de Deus, quanto mais santa ela se torna, mais ela passa a amar a humanidade inteira, mesmo que a humanidade não a ame. É interessante a gente observar, quanto mais elevada a pessoa, quanto mais aquela pessoa ela nutre sentimentos de amor dentro de si, maior vai se tornando o amor dela por tudo e por todos. Por que a pessoa, quanto mais ela eleva o amor, mais ela começa a amar tudo e todos? Porque ela vai mais se sentir unida a Deus. E como Deus está na essência de tudo, ela sente amor por tudo. Então, quanto mais eleva o amor, quanto mais a pessoa eleva o amor, mais santa ela vai se tornando, porque mais próxima ela vai se tornando de Deus. Quanto menos amor a pessoa vai nutrindo, mais egoísta ela vai se tornando, mais ela só pensa nela e não está nem aí para com os outros. Então, é esse entendimento, a prática religiosa, a prática filosófica de luz, é a prática que te leva à elevação do seu amor. Dá trabalho? Por óbvio que dá trabalho, porque se não desse trabalho, não tinha que vir tanta gente especial na face da Terra para trazer ensinamento. Se fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa muito assim, fácil de fazer, era moleza, gente. 4 youtubers botavam um monte de vídeo aí, pronto, todo mundo saía feliz praticando e estava toda a humanidade resolvida. Mas não é. É exatamente porque é algo que demanda esforço, demanda dedicação, demanda empenho e vontade de crescer, é que esse caminho leva ao crescimento, esse caminho leva a manifestar Deus. E hoje em dia, o ego está tão forte que até nas religiões as pessoas estão preguiçosas. Ninguém quer rezar, ninguém quer fazer nada, ninguém quer melhorar. Todo mundo quer o céu por título, por compra e por carteirinha. Eu faço parte de tal religião, então eu já estou salvo. Simplesmente pelo fato de ter. Não precisa melhorar, não precisa seguir os ensinamentos, sequer precisa ler o livro. Não preciso ler, não, já tem um pastor, já tem um padre lá que lê para mim, não preciso nem ler, não faz um estudo, não faz um trabalho de aperfeiçoamento espiritual, não se dedica, não purifica, não retira as arestas mentais, simplesmente vai tocando a vida dentro do materialismo, acreditando que está vivendo a união com Deus, simplesmente porque alguém assim disse, ou simplesmente porque acredita desta forma. Leva uma vida pequena, dentro do pequeno eu, achando que está vivendo o amor de Deus. Amor de Deus é que nem um diafragma de uma máquina fotográfica. Quanto mais você abre o diafragma, mais luz entra. Quanto mais luz entra, maior vai ser a sua capacidade de fotografar. É a mesma coisa a vida espiritual. Não é porque você fala em Deus que você está vivendo Deus. É necessário que você abra o diafragma da sua mente. Quanto mais você abrir o diafragma da sua mente para entrar a luz de Deus, mais você vai sentir a luz da vida pulsando dentro de si. Mais você vai elevar o seu amor. Quanto mais você elevar o seu amor, mais você vai conseguir manifestar Deus. Maior vai ser a sua capacidade de viver Deus de forma concreta. E quanto mais você viver Deus, mais você vai ser feliz. Por óbvio e por óbvio. Então é necessário entendermos isso. O caminhar religioso, o caminhar espiritual é esse caminhar de abrir o diafragma da luz de Deus para que nós possamos sentir a união. Então, quanto mais a gente se reconcilia, olha que lindo, e aqui que eu entro no ponto inicial para nós estudarmos a revelação divina. Quanto mais eu me reconcilio, mais eu anulo o meu eu falso e manifesto o Filho de Deus. Quanto mais eu me reconcilio, menos força eu dou para o meu ego que separa e mais força eu dou para o meu eu verdadeiro. Então, compreendendo que Deus é o todo de tudo, nós entendemos que a essência de tudo é o amor e por isso nós precisamos viver o amor. Então, a reconciliação é o caminho para viver em harmonia. É o caminho para viver em harmonia. É o caminho para viver em harmonia. E aqui eu vou botar a palavra agradável. Agradável. Vamos lá. Olha o que diz a revelação divina da grande harmonia.
Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Do céu e da terra. Tem muita coisa no céu e na terra para a gente se reconciliar. Isso inclui natureza, recursos, isso inclui ser humano, animais, flora, fauna, etc, etc, etc. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Olha que interessante. Quando a gente estipula a reconciliação com todas as coisas, tudo se torna nosso amigo. Não se preocupa que ele vai mais abaixo, ele vai explicar como é a verdadeira harmonia. Como é que a gente estabelece a verdadeira harmonia? Então, a reconciliação é viver em harmonia com tudo e todos. Olha o que ele continua. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Nossa, é lindo demais isso aqui. Então, viver em harmonia é viver na mais perfeita coordenação, é você viver na mais perfeita criação. Quando Deus criou tudo, Ele criou tudo em harmonia. Deus não criou desarmonia, Deus criou tudo perfeito. Logo, a criação de Deus é harmônica por natureza. Se nós estamos vivendo aspectos desarmoniosos, é porque, na verdade, nós não estamos com a reconciliação total em nossa vida. É possível alguém viver em reconciliação total? É possível sim. Mas só o ponto de nós buscarmos a reconciliação total já nos eleva ao máximo da manifestação da perfeição de Deus na nossa existência. Por quê? Porque a gente vai buscar sempre viver em amor. E presta bem atenção, reconciliação é algo munido de sabedoria, E nós vamos chegar mais à frente nesse ponto. Então, manifestar a nossa imagem verdadeira é viver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Nós sofremos acidentes, nós sofremos problemas na vida exatamente pela mente desarmoniosa. Então, viver em harmonia é viver de forma perfeita, é viver de forma divina. E tem um detalhe que eu queria abrir esse parênteses que é muito importante. Tudo que é harmonioso é agradável. Tudo que é harmonioso é agradável. Tudo que é desarmonioso nos causa desagrado, é desagradável. Uma comida em que tem harmonia nos sabores e na temperatura, ela é agradável. Uma comida que ela tem desarmonia de sabores, ela não é gostosa. Uma música que tem harmonia entre os instrumentos, ela é bela. Uma música desafinada em que você não tem harmonia de notas, ela nos causa até dor no ouvido. O nosso organismo em harmonia, ele produz força vital, ele produz energia e ele manifesta-se belezas e formas incríveis. O nosso organismo, quando ele está em desarmonia, ele nos manifesta-se em forma de doença, manifesta-se em forma de problemas físicos. Nossa mente, quando está em harmonia, ela consegue trabalhar os pensamentos, elevar os sonhos, criar as mais variadas coisas. Nossa mente, quando não está em harmonia, pelo contrário, ela sofre dores que se refletem, inclusive, no aspecto físico. Pessoas agradáveis são pessoas harmoniosas. Presta bem atenção nessa frase. Pessoas agradáveis são pessoas harmoniosas. Você pode observar, quanto mais harmoniosa é uma pessoa, mais agradável ela se torna. Presta bem atenção no que eu estou falando agora, porque vai ter alguém que vai falar assim, eu conheço uma pessoa que vive em desarmonia com todo mundo, briga com todo mundo, mas ela é super agradável com as pessoas. Ser agradável com as pessoas não é a mesma coisa do que ter uma aura agradável. São duas coisas diferentes. Nós podemos ser agradáveis com qualquer pessoa, porque naquele momento, se a gente quiser, a gente se esforça para ser agradável. Isso não é uma pessoa que é agradável por natureza.
Uma pessoa agradável, ela não precisa falar com a gente. Só o fato dela estar do lado, você já sente um bem-estar. É uma pessoa agradável. Diferente daquela pessoa que fala o que você quer. Eu conheço pessoas que ela taxa o outro de agradável à medida que aquela pessoa só a elogia ou só fala de coisas que ela quer ouvir. Então tem pessoas seguintes, se você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, como você está bonita hoje, a pessoa fala, nossa, muito obrigado, que bom que você reparou, e ela vai falando, nossa, fulano é uma pessoa agradabilíssima. Isso é simplesmente elogio, é uma maneira de você ter de se portar com as pessoas que é ok, que é maravilhoso, isso é, mas não é o agradável que eu estou trabalhando. O agradável que eu estou trabalhando é uma vibração que envolve a pessoa, que mesmo que a pessoa não fale nada, os outros sentem. Então, pessoas agradáveis são pessoas harmoniosas. Pessoas desagradáveis são pessoas que não estão em harmonia. Presta atenção nas pessoas que brigam muito. Observa se elas são pessoas agradáveis ou não. Tem pessoas que brigam com tudo e com todos. São pessoas extremamente desagradáveis. Em ambos os sentidos, espiritual e também na convivência. Ok? Espero que isso fique bem claro, para que não me venham depois afirmar, preletor, eu conheço pessoas que são desagradáveis e a pessoa ela vive em harmonia, ou eu conheço pessoas desarmoniosas que são agradáveis. Não. Você só consegue manifestar a vibração daquilo que você é. Se você vive brigando o tempo inteiro, você não consegue manifestar a harmonia. Você pode até se esforçar, você pode até tentar forçar ao máximo, mas você não consegue, porque a vibração é de dentro para fora. Diga-me o teu fruto, que eu te direi quem és, porque é de dentro que sai a tua vibração e manifesta a tua vida. É por isso que o trabalho espiritual, gente, ele leva força. É a mesma coisa de você ir para uma festa e encher, vamos supor, o homem pega um monte de almofada e enche na blusa para fingir que é forte, que é musculoso. Aí ele chega lá todo forte e musculoso. Ele está tentando mostrar que ele é forte e musculoso, mas ele não é. Não é. Se tirar a blusa, caem as almofadas todas. Então, para que nós possamos levar a harmonia, para que a gente possa se tornar uma pessoa agradável e simplesmente de forma natural levar luz para quem está ao nosso redor, é necessário que nós trabalhemos a parte da espiritualidade. É por isso que tem que ter trabalho, tem que ter esforço, gente. Tem que ter esforço. Como é que a gente vive em harmonia? Reconciliando com tudo. É fácil reconciliar com tudo? Não, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas não é fácil. Tanto não é fácil que as religiões estão há 2, 3, 4, 5 mil anos no meio cultural da humanidade e até hoje o homem está aí se metralhando, se explodindo pelos motivos mais idiotas possíveis. O homem se agride. Hoje em dia, então, com as redes sociais, as pessoas se odeiam pelos motivos mais assim, vis possíveis. Antigamente as pessoas se odiavam pelo gosto musical. Hoje odeia por tudo. Se a pessoa postar eu gosto de macarrão, aparece alguém lá para falar eu te odeio porque macarrão engorda e você... Jesus amado, um cara postou uma foto na internet com uma pilha desse tamanho de papel que ele estudou no curso de medicina. Aí ele postou, gente, olha o tanto de papel que eu estudei no curso de medicina. O pessoal já começou a brigar com ele. Você está se achando melhor porque você está mostrando essa pilha de papel? Eu fiz pedagogia, eu também estudei muito. Eu fiz administração, eu também estudei muito. Eu fiz direito. E o cara não falou nada, o cara só estava mostrando o tanto de papel que ele estudou. Mas as pessoas têm que sentir ódio, as pessoas têm que odiar, as pessoas têm que destilar ódio. Por que isso? Porque as pessoas, ao invés de buscar o caminho espiritual, estão buscando um confronto, a ideia de que eu preciso vencer, a ideia de que os meus pensamentos eles têm que ser impostos. Hoje em dia ninguém parou para prestar atenção, que ninguém está escutando ninguém, gente. Uma comunicação em que você só tem uma parte que fala e a outra não escuta, não é comunicação. É por isso que está todo mundo brigando. As famílias estão brigando porque elas não se escutam, elas não falam, elas não trabalham a reconciliação. Viver em harmonia é você ter adequação, é você saber respeitar a opinião diversa, é você sublimar e você ter o sentimento de gratidão. Então, olha só, a reconciliação te leva a viver em harmonia. E quando você vive em harmonia, o universo está em harmonia com você.
Aí tem um trecho muito interessante que alguém pode perguntar, mas eu queria saber daquela coisa. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Olha que interessante. Se és ferido por algo, semelhante atrai semelhante. Quem tem muitos pensamentos de confronto, muitos pensamentos belicosos, muitos pensamentos de guerra, bater, vencer, destruir, acaba atraindo situações semelhantes. Então, você que tem um hábito de andar em casa e vai batendo muito o seu corpo, isso reflete de uma mente que bate. Semelhante atrai semelhante. Quem bate nos outros, acaba recebendo pancadas. Então, tinha uma moça que ela tinha muita vontade de bater na família, em alguns familiares. Então, ela se imaginava socando, chutando, e ela acabou machucando exatamente as partes do corpo em que ela sonhava que ela batia nas pessoas. Ela acabou se machucando das mais variadas das mais variadas formas. Tem vários relatos nos livros da Verdade e da Vida, que trazem não só nos livros da Verdade da Vida, mas na literatura da Seitonê, que trazem exatamente essas situações em que as pessoas têm pensamentos de choque e atraem situações de choque para a sua vida, seja com uma batida, seja com ferimento, seja com corte. Quem tem a mente que corta, que é muito assim, afiado nas suas críticas e julgamentos, atrai situações de corte para a sua vida, seja uma automutilação sem querer, seja até uma cirurgia que é preciso abrir partes do corpo. Então a gente vai aprendendo que quanto mais em harmonia a gente vive, mais saudável e mais natural, mais sem barreira se torna a nossa existência. Quanto menos harmoniosa a nossa vida, mais a gente traz situações de embate. Então, eu, por exemplo, teve uma época da minha vida, a época mais desarmoniosa da minha vida foi a época que eu bati carro, eu me machucava o tempo todo, eu batia as coisas o tempo todo. Então eu vivia roxo de tanto que eu me batia a cabeça, era um negócio assim impressionante. Então a gente precisa entender, puxa, se eu sou ferido por algo, eu preciso entender o que está acontecendo. Como é que funciona? Olha só, você está cortando um limão, por exemplo, a faca escorrega e corta a sua mão. Pensamento de quem não conhece o caminho para manifestar Deus. Ah, que porcaria, essa faca me cortou, eu sou muito burro, eu nunca sei manusear a faca, porcaria de faca, eu vou jogar essa faca fora, que não sei o quê. Esse é o pensamento de quem não conhece o ensinamento, de quem não conhece a verdade. Pensamento de quem conhece a verdade, está lá cortando limão, a faca escorrega e corta a mão. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Perdoa todas as pessoas que fizeram algum mal e peço também que todas elas me perdoem se em algum momento ferir alguém mentalmente. Deus, muito obrigado, e já começa a agradecer e se reconciliar com tudo e com todos, inclusive com a faca que se feriu. Por quê? Quem se reconcilia começa a viver em harmonia. Esse tipo de acidente, ele para de acontecer. Tem uma conhecida minha que ela pensou uma coisa muito ruim, naquele momento ela derramou café pelando, tinha acabado de fazer o café pelando caiu em cima e era motivo para causar queimaduras seríssimas. Naquele momento ela começou a pedir perdão e agradecer, Resultado, ela se queimou naquele momento, mas sequer bolha deu no corpo dela. Acabou, ficou vermelhinho, depois passou. E era café pelando, tinha acabado de tirar a água fervendo da chaleira. Então, o viver em harmonia, ele traz essa situação. Não é atingido nem por micróbios. Nosso corpo, nós temos milhares de micróbios, milhares de micro-organismos dentro do nosso corpo que cooperam nas mais diversas funções. Inclusive na própria questão da digestão. O nosso intestino ele é lotado de bactérias, ele é lotado de micróbios que trabalham em cooperação com a gente. No momento em que a mente entra em desarmonia, os micróbios captam essa desarmonia e do nada partem para uma agressão. Então muitas vezes nós temos determinadas doenças pela questão da nossa mente. É por isso que você tem no mesmo ambiente pessoas que se contaminam com determinada doença e outras que não. Quer dizer que a que não se contaminou, ela está mais reconciliada? Naquele aspecto, naquela vibração? Sim, sim. Então, entender isso é fundamental. A pessoa em harmonia, ela adoece muito, mas muito, muito menos do que a pessoa que vive
em conflito. Eu que trabalho no Poder Judiciário, é impressionante o número de pessoas que adoecem com câncer dentro do Poder Judiciário. As pessoas que litigam, as pessoas que brigam demais, que, sabe, é ódio o tempo inteiro, essas pessoas são excelentes candidatos a ficarem com câncer. Por quê? O que é o câncer? É um nódulo mental, é uma pedra dentro da mente que não se dissolve, causada pela desarmonia, pelo ódio, pela raiva. Isso daí vai causando um descompasso mental até o ponto de se refletir num descompasso no corpo. Olha que interessante, tem mais de 4 trilhões de células no seu corpo. A sua mente coordena todas. Você agora está respirando, trocando oxigênio por gás carbônico, está fazendo a digestão, o seu organismo está absorvendo nutrientes, você está tendo milhares de sinapses, de trocas de informações elétricas pelo seu cérebro, o seu organismo está trabalhando, você sequer se deu conta de tantas as coisas que seu organismo está fazendo neste momento. De repente, a sua mente perde o controle de um trecho dessas células e aí começa a desandar tudo, que pode ser uma doença, pode ser a doença das mais variadas ou inclusive um câncer. Por que isso acontece? Porque viver em harmonia é agradável. No momento em que você está em desarmonia, a sua mente perde a própria capacidade de comando de todas as células do seu corpo, o que torna desagradável o ambiente e manifesta a doença. Tanto que não é um nem outro, não, são vários e vários casos de cura das mais variadas doenças, inclusive de câncer, àquelas pessoas que se harmonizam. Aí vai falar, então na Seitonoye cura câncer? Qualquer religião, qualquer filosofia é capaz de curar o câncer, desde que a pessoa viva em harmonia. Ela descubra a tua essência divina e entre em união com Deus e viva em harmonia. Se a pessoa viver em harmonia, meu amigo, cura qualquer coisa. Por isso que você tem cura em todas as religiões. Porque não é a religião em si quem cura é a verdade. Qual é a verdade? Quem vive em harmonia manifesta Deus. Essa é a verdade. Então tem pessoas na Seitonoye que curam? Tem. Tem pessoas na Seitonoye que não curam? Tem. Tem. Tem aquela pessoa que entra na Seitonoye, mas a Seitonoye não entra nela. Ela vai lá, frequenta a associação local, vai nas academias de treinamento espiritual, escuta a palestra, mas na hora de agir, na hora de manifestar o seu Deus, na hora de criar o seu caminho espiritual para abrir o diafragma da sua mente e receber a luz divina, não quer manter o seu ego, quer manter o seu ódio, fica mantendo as suas teorias materialistas, vive em desarmonia, não consegue manifestar a plenitude do Deus interior. E olha, ele ainda fala mais, se é ferido por algo, ou se é atingido por micróbios ou por espíritos baixos. A essência de todas as pessoas é divina, mas nem todas as pessoas manifestam a sua essência divina. Isso também acontece no mundo espiritual. Espírito baixo é espírito que está manifestando pensamentos rudimentares, pensamentos principiantes, pensamentos egoístas, pensamentos muito voltados ao próprio eu dele. Então existem muitos espíritos que estão vivendo em desarmonia, que estão vivendo ódio, estão vivendo os mais terríveis problemas no mundo espiritual. Eles só vão influenciar alguém se a mente estiver sintonizada. Se a pessoa vive em harmonia, tem condição de um espírito ruim, entre aspas, que na essência não existe, mas na aparência, tem condição de um espírito ruim sintonizar? Não tem. Então, uma vez, uma menina que eu conheci, ela trabalhava muito com misticismo e vinha com umas coisas assim, falando de influência de espíritos tais. Aí ela chegou um dia para mim e falou assim, eu estou vendo que você não dá muita bola para o que eu falo. E eu não dou bola mesmo, porque você só fala de coisas negativas em tom de ameaça, você ameaça as pessoas que vai utilizar os seus poderes espirituais, mas na verdade você tinha que utilizar a sua força espiritual para o bem do próximo. Aí ela virou e falou assim, mas eu vou mostrar como é que eu sou poderosa, vou mandar um espírito que eu conheço te visitar para você ver como é que eu tenho poder. E eu falei, pode mandar que eu não tenho medo. Por que eu falei isso com tamanha convicção? Porque na época, não só naquela época, mas eu vivia muito o trabalho de reconciliação.
Eu estava num trabalho profundo de reconciliação com todo mundo e com todos. Então eu passava o dia agradecendo, passava o dia manifestando em atos concretos a reconciliação. Esse espírito veio? Não veio. Por mais que ele quisesse chegar perto de mim, não chega, porque não tem vibrações semelhantes. Então nós precisamos entender e compreender muito isso. Nós não sofremos influência, sejam físicas, espirituais, sejam microscópicas, sejam macroscópicas, nós não sofremos se nós vivermos em harmonia. Nós vivemos de forma agradável. O que eu posso estar falando pode estar até causando uma certa estranheza, mas pode ter certeza, tudo na nossa vida é reflexo da nossa mente. Como é que nós vivemos na Seitianoye? Aprendendo que esse reflexo é o nosso professor. Se alguma coisa aconteceu, é que eu preciso me harmonizar. Porque se a gente for bem sincero, a gente vai falar que a gente não está em harmonia com tudo e com todos. Se a gente for bem sincero, gente, porque tem pessoas que vêm, eu vivo em harmonia com todo mundo. Tá bom. Não vive. Todos nós estamos aqui nesse mundo para aprender, gente. E o caminhar da manifestação passa pela reconciliação com tudo e com todos. Isso é um trabalho árduo. Isso, quando a gente atinge, a pessoa não precisa falar. Ela não precisa falar que está em reconciliação. Ela, quando atinge esse nível, gente, ela atinge um nível de manifestar Deus, assim, de maneira clara, de maneira visível. De maneira visível. A reconciliação é algo profundo e é algo interior. E detalhe, viu? É algo independentemente de responsabilidade. Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, eu só vou me reconciliar se a outra pessoa assumir responsabilidade. A reconciliação não depende do outro. Tudo que vem até você é de sua responsabilidade. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante, que é o seguinte... tem pessoas que sempre ficam trazendo o máximo da tragédia para tentar justificar ou para tentar não aplicar preceitos de vida comum. O que eu quero dizer? Eu estou falando aqui, é preciso reconciliar, é preciso viver em harmonia. A própria pessoa nunca passou por uma dificuldade, mas ela traz dificuldades para dizer, isso é impossível de se viver, então por isso, para que eu vou viver? É o famoso seguinte... eu quero trazer um exemplo para eu não ser obrigado a viver, ou para eu tentar manter a minha mente limpa. Então tem pessoas que vêm com os famosos argumentos. Como é que vai viver em harmonia aquela menina que foi estuprada pelo pai, aquele rapaz que perdeu a família inteira pelo coronavírus, aquela pessoa que perdeu os pais no acidente, aquele menino que teve os pais assassinados, aquele menino que perdeu a mãe que o pai assassinou, e traz os casos mais escabrosos, mais horrorosos, mas assim, eu trabalho no Poder Judiciário, eu estou em vara criminal, eu passo constantemente em vara criminal. Ninguém precisa me dar exemplo de casos escabrosos, eu os vejo. Ora, eu vejo os casos escabrosos, aquilo faz parte da minha rotina. Mesmo assim, não muda a verdade. Se você acha aquilo impossível, isso é um problema seu, não da pessoa que está vivendo aquilo. Aquela pessoa, ela tem a missão de trabalhar a harmonia da vida dela. Sabe por quê? Presta bem atenção. Não é possível a gente viver todas as experiências necessárias para o aprimoramento e a manifestação da vida de Deus em uma encarnação só. Não tem como, não tem como. Se você não acredita em reencarnação, não se preocupe. Esse ponto não é o fundamental. Ele é para explicar e para nós entendermos que o seguinte... As pessoas são desiguais. E por que elas são desiguais? Eu não estou falando da questão material. Materialidade é uma coisa que não é o fundamento da vida. Eu estou falando da própria questão de talentos, da própria questão de aptidões, da própria questão da formação do próprio corpo. As pessoas, elas são diferentes. E por que elas são diferentes? Porque elas trazem dívidas e ensinamentos passados que precisam ser vivenciados. Se você não acredita, não tem problema. Você pode colocar isso para a explicação que você quiser. O fato é que dívidas passadas, elas são resgatadas nessa vida. Essas coisas trágicas que extrapolam a racionalidade, que nos chocam, elas são resgates de dívidas passadas que precisam ser trabalhadas para que isso possa ser manifestado.
para que isso possa ser manifestado. E detalhe, não é uma imposição divina não, viu? É o próprio espírito da pessoa que traz os sentimentos de autopunição para a sua purificação. Quanto mais a pessoa vai tomando consciência, mais ela sente o desejo de purificar. Quanto maior o desejo de purificar, pode vir sentimentos, pensamentos e missões de autopunição para que a pessoa se purifique mais rapidamente. Então, olha só, que justiça divina você teria no caso de uma pessoa que vive 60 anos, 70 anos, uma vida abastada, uma vida de harmonia, uma vida feliz, e uma outra pessoa que nasce com problemas mentais e vive numa cadeira de roda 30, 40 anos sofrendo, passando inclusive fome. Qual é a justiça divina se a gente só tivesse uma existência? É fácil nós pensarmos em uma existência quando nós temos uma vida de oportunidades. E quando a gente não tem uma vida de oportunidades? Uma vida só? Uma vida só? E depois você já vai para a eternidade? Então para quê? Porque se fosse uma vida só, todo mundo deveria partir igual, e não materialmente, eu falo igual de talentos. Por que umas pessoas nascem extremamente inteligentes e outras nascem já meio defeituosas? Já vêm assim, falhando algumas coisas. Se você tem essa desigualdade, é porque a origem dela não está na criação, a origem dela está anterior. Umas têm dívidas, outras têm oportunidades. Não que ambas não tenham que aprender, mas umas já estão num caminhar um pouco diferenciado do que as outras. É a mesma coisa que a gente colocar corredor de maratona. Tem pessoas que vão estar correndo 40 quilômetros, tem pessoas que não correm 100 metros. Qual é a diferença entre elas? Ambas são seres humanos, ambas têm condição. Uma já está manifestada, a outra está em potencial. O que corre 40 quilômetros, ele já tem anos de experiência por detrás que o trouxeram para este momento. Aqui não corre 100 metros, ainda não angariou experiências. Então a ideia da reencarnação é exatamente esse, angariar experiências. Mas volto a falar, não é o principal. Vão ter pessoas que vão estar assistindo esse vídeo e vão falar assim, não acredito na reencarnação. Tudo bem, não precisa acreditar na reencarnação. O fato é que todo mundo traz, em linguagem cristã, a sua cruz para carregar. Essa cruz é o aprendizado. Viver em harmonia é você superar a sua cruz, é você superar a sua lição, é você vencer aquele monstro, você viver aquela situação, você viver aquela dor que você precisa passar. Então, isso é fundamental compreender, porque as pessoas vão falar, ai, como é que eu vou me harmonizar com o estuprador? Você não vai se harmonizar com o estuprador. Você vai se harmonizar com a natureza divina que está por detrás. Gente, todos os dias, quando eu estou em vara criminal, eu condeno alguém. Eu trabalho como juiz, minha função é condenar alguém. Se a visão fosse tão insignificante, ou se a visão fosse tão simplória do que eu estou pregando, eu absolveria todo mundo. Não, você é filho de Deus, você sai estuprando as pessoas, você é um filho de Deus. Não é isso ser filho de Deus. Aquele que erra, ele deve responder pelo erro. Não é o Filho de Deus na essência que está errando, é a aparência daquela postura mental. Aquela postura mental, ela precisa ser adequadamente repreendida, punida. O Filho de Deus continua Filho de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quem erra tem que responder pelos seus erros. Mas o fato daquela pessoa ter que responder pelos seus erros não impede de você conseguir visualizar a natureza divina e com ela se harmonizar. É assim que a gente se harmoniza com as pessoas. Como é que é feita a oração de perdão? Você não faz oração de perdão para o erro da pessoa. Ai, você me atropelou, eu te perdoo. Como foi gostoso ser atropelado. Não é isso. Você faz oração de perdão para que a sua natureza divina sinta a natureza divina da outra pessoa e você consiga mentalmente soltar. E é esse o ponto fundamental. Eu já estou até adiantando, que isso aqui está no ponto da gratidão, eu estou até adiantando um pouquinho para que a gente possa compreender a grandiosidade do que eu estou falando. Porque as pessoas reduzem, sabe, bota de forma pequena as coisas, tentando trabalhar extremos que a própria pessoa não viveu. Então, a própria pessoa tem uma vida extremamente cômoda e fica trazendo exemplos de outras situações para dizer como é que vai ser possível. Eu conheço pessoas que perdoaram o pai que matou a mãe. E aí?
Eu conheço pessoas que conseguiram perdoar o assassino do filho. E aí? Eu conheço pessoas que superaram situações de perda de filho, perda de marido, perda da esposa, situações assim dolorosíssimas. Eu conheço pessoas que têm os filhos que estão passando por uma situação complicadíssima de doença e conseguem viver em harmonia. E eu conheço pessoa que se uma coisinha, se o canudinho é colocado de cabeça para baixo, já sai xingando, reverberando o ódio aí, xingando Deus, porque o canudinho vem de cabeça para baixo. Então, assim, se você não tem capacidade de manifestar a grandiosidade do amor, não subestime aqueles que são colocados na grande missão de manifestar o amor de Deus. Porque aquele que consegue perdoar o que é difícil, meu amigo, esse manifesta um amor que muda a humanidade, transforma a humanidade. Pega o exemplo, por exemplo, de Gandhi. Gandhi foi um homem que amou a humanidade mesmo sendo constantemente agredido e mesmo sendo constantemente incompreendido. Ele conseguiu amar, por isso que ele se tornou uma grande pessoa que teve uma grande influência e é tido até hoje como um grande líder indiano. Isso por quê? Porque ele teve uma capacidade de superar aquilo que era impensável. Então a gente não pode tentar medir com a nossa régua mental as situações. Sei que é difícil, por óbvio, gente, por óbvio. Uma coisa é você perdoar o teu pai que não te deu um ovo da Páscoa, ou se nessa Páscoa não vai te comprar um ovo grande, porque está caro, vai te dar um Kinder Ovo. Uma coisa é você perdoar o teu pai porque ele te deu um Kinder Ovo. Outra coisa é você perdoar uma pessoa que de repente cometeu um aparente mal grandioso na sua vida. Por óbvio, que vai ser diferente. Você vai ter que ter muito mais força no segundo, mas exatamente por ter mais força você vai manifestar mais amor. Então abram a cabeça. As dívidas advindas de outras existências, elas precisam ser quitadas, elas precisam ser transformadas em ensinamentos, e nessa transformação do ensinamento, quem vive em harmonia supera a vida e vive de forma magnífica. São incontáveis os preletores da Seitianoye que conseguiram perdoar em situações assim, que eu posso dizer, fantásticas. Olha o que ele fala. Reflexiona e reconcilia-te. É necessário reflexionar, gente. Se a gente não parar um momento da nossa vida para pensar, puxa, eu estou precisando viver mais em harmonia, eu estou precisando falar mais bem do próximo, eu preciso abençoar mais. Se você não conseguir entender a profundidade disso, você nunca vai entender a profundidade do que é verdadeiramente reconciliar. Estamos treinados a montar o nosso grupinho e excluir todos os demais grupos. Eu não estou falando que a gente precise, digamos assim, ser absurdamente condescendente com as coisas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo falar é o seguinte: a gente não pode fechar no nosso mundinho e achar que o nosso mundinho está bom. A gente precisa ter uma mente que abrace o mundo. E abrace o mundo de que maneira? De forma positiva, de forma amorosa, enviando boas e maravilhosas vibrações. Então é necessário que você reflexione, faça uma reflexão profunda, faça uma reflexão. Não pode vir aqueles pensamentos assim pequenos, aqueles pensamentos assim. Eu estou batendo nessa tecla, gente, é para que a prática ela tenha verdadeiro resultado. Tem pessoas que chegam para mim e falam, preletor, eu estou em harmonia e as coisas estão acontecendo. Aí teve uma vez uma senhora que chegou para mim e falou assim, preletor, eu estou com tal problema. Aí eu falei, então você vai fazer tais práticas. Passei as práticas para ela. Ela chegou no mês seguinte e falou assim para mim, preletor, eu fiz tais práticas e nada deu certo. Eu falei, mas que estranho, todo mundo que faz as práticas da Seitianoye com seriedade, com dedicação, obtém resultados. Ela, pois é, eu não obtive resultados. Eu falei, então de duas uma. Ou você praticou errado, ou Deus não vai com a tua cara, porque de repente Deus não gosta de você. Ele olhou para você e falou assim, não, com você meu santo não bateu, eu não gosto de você de jeito nenhum. Ela falou assim, nossa, mas que coisa horrorosa. Eu falei, mas se a lei mental é como uma lei física, ela é precisa, se você fez e não obteve resultados, de duas uma, ou você rezou errado, ou você é a única pessoa na face da terra que Deus não gosta.
Ela falou assim, não, eu acho que de repente eu pratiquei errado. Eu falei, eu também acho que foi isso daí. Aí quando ela foi me contar, ela estava fazendo tudo errado. Ela não fazia a prática para manifestar Deus, ela fazia a prática para continuar a satisfazer os desejos delas. Quantas pessoas não rezam, não com vontade de manifestar a Deus, mas com vontade de satisfazer o seu ego. Ah, Deus, eu quero ser rico. Acabaram de, tem pouco tempo aí, perderam o prêmio da Mega Sena da virada, aí, 162 milhões de reais. Aí a pessoa fala, ai, que esses 162 milhões de reais venham até mim, venham até mim. A pessoa reza assim, ela quer ficar rica para quê? Para manifestar os dons divinos ou para manifestar o pequeno eu? Para fazer mais e mais besteira, para continuar preso à matéria, para continuar oprimindo as pessoas. Tem pessoas que buscam poder, não é para ajudar as pessoas, é para oprimir o próximo, para dizer que tem poder, para dizer que eu posso. Então, observa, tem pessoas que rezam para isso. Não dá certo esse tipo de reza. A reza verdadeira, a oração verdadeira é aquela para exteriorizar Deus. Por isso que na revelação divina fala aqui, reflexione e reconcilie-te. É importante que você reflexione, é importante que você se reconcilie, exatamente para que você entenda que você pode melhorar, manifeste a luz divina, manifeste o seu eu, seu Deus interior, e você, brilhe intensamente, viva em harmonia, viva grandemente em harmonia. E para encerrar, que meu tempo já está acabando, esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliar com os teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não está em conformidade com a vontade de Deus. Vamos pegar esse ponto aqui, Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos. Gente, esse ponto aqui está no Sermão da Montanha, gente. Aqui, o Sermão da Montanha, da Bíblia Sagrada. Sermão da Montanha. Isso aqui está no Evangelho de São Mateus. São Mateus. Isso aqui está no Evangelho, no capítulo 5, no versículo 23 ao 24. Está no Sermão da Montanha. Jesus Cristo está ensinando. Se você for chegar no altar, for fazer uma oferenda a Deus e lembrar que tem uma contenda com teu irmão, deixa a oferenda no altar, vá se reconciliar com o teu irmão e depois você volta para oferendar. Olha que coisa profunda. Se você vai dedicar uma oferenda a Deus e lembrar que tem uma contenda com teu irmão, deixa a oferenda lá. Deus fala, nem começa. Olha só. Nem começa, vai te reconciliar primeiro, depois você volta e vem me oferecer a tua oferenda. Então Jesus ensina, no Sermão da Montanha, se tu tiver em desarmonia com o teu irmão e for oferendar alguma coisa a Deus e lembrar, deixe a oferenda, vá reconciliar com o teu irmão, elimine a contenda, volte e ofereça a Deus. Então é fundamental esse preceito de que Deus escuta as nossas preces se nós estamos reconciliados. Mas pera lá, Deus seleciona? Não. Por que Deus só escuta as nossas preces se nós estivermos reconciliados? Porque como Deus é amor e Deus é tudo, simplesmente a nossa oração vai sintonizar com Deus quando nós estivermos sintonizados com todo. Exatamente quando nós estamos em harmonia, nós sentimos o todo, e por sentirmos o todo, nós sentimos Deus. Quando nós sentimos Deus, manifesta-se a força da oração, da criação, da vibração divina na nossa existência. Gente, é só você perceber, experimenta você pegar quem já viveu isso daí, e é grande, acho que todo mundo já viveu isso, pegue a sua sensação e os seus sentimentos após uma briga e após uma reconciliação, qual que é agradável? Experimenta comer brigando, experimenta comer em harmonia, qual que é agradável? Você vai observar que essa palavra, ela acompanha o sentimento de reconciliação. Você está sentado do lado da pessoa, você está se sentindo agradável ou incomodado? Você vai perceber se você está reconciliado ou não. Por isso que aquelas frases, não, eu já perdoei, só não quero ver a cara dele.
não perdoou, não está reconciliado. A verdadeira reconciliação não é você parar de ter vontade de matar. A verdadeira reconciliação não é você parar de ter vontade de atropelar. A verdadeira reconciliação não é você esquecer o que aconteceu. A verdadeira reconciliação é algo mais profundo. É você estar agradável. Mais para frente vai explicar. Eu encerro agora a primeira parte desse assunto, que essa revelação divina ela é muito grande. Eu encerro a primeira parte e na semana que vem eu continuo da onde eu parei para a gente aprofundar um pouco mais e a gente continuar a dissecar, a trabalhar essa revelação divina que é tão, tão, tão maravilhosa. Hoje no dever de casa eu vou passar alguns itens para nós trabalharmos durante essa semana, essa reconciliação, para a semana que vem a gente poder aprofundar um pouco mais. Tudo bem? Vamos então para a nossa meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a postura da meditação Shinsokan, sentado na ponta, a ponta da cadeira, pés justapostos, bem embaixo do bumbum, calcanhares levantados e juntos. Então o pé fica assim, com os calcanhares levantados, mãos justapostas em frente ao rosto. Semblante sereno, alegre. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. Vamos, por meio da meditação Shinsokan, sentir a unidade com Deus e a vida infinita pulsando em nosso interior. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado,
sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura. Eu farei aqui a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a cada um dos senhores e das senhoras pela participação nessa noite agradabilíssima. Não deixem de dar o seu like e compartilhar o vídeo para que ele ganhe mais e mais destaque e outras pessoas possam também ter essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre esse ensinamento tão maravilhoso e profundo da Seichonoye. E o nosso dever de casa essa semana vai ser o primeiro ponto que nós trabalhamos. Então vamos lá. Primeiro, meditação Shinsokan todos os dias. O segundo, nós vamos trabalhar a reconciliação. Como é que nós vamos trabalhar a reconciliação? Nós vamos fazer em duas partes. A primeira
É nós pensarmos naquelas pessoas que nós precisamos nos reconciliar, seja papai, mamãe, marido, esposa, filho, filha, chefe, colega de trabalho, namorado, ex-namorado, não importa. Pensa na pessoa que você está guardando algum sentimento negativo. Então você vai fazer a oração do perdão da Seitonei para essa pessoa e logo depois que você fizer, ou no final do dia, primeira oração do perdão, depois você pode fazer a oração para abençoar. O que é oração para abençoar? Não tem uma oração específica. Pode usar alguma oração? Pode abençoar. Pode usar alguma oração? Pode. Mas a ideia da oração, a oração para abençoar aqui, vou até botar a oração aqui entre aspas, é você pensar na pessoa e desejar a felicidade. Parece muita coisa, gente, mas não é. É simplesinho. Então vamos lá. Você vai fazer pelo menos 15 orações de perdão para a pessoa e 15 oração para abençoar. Lembrando, pode ser uma oração, preletor, tem uma oração linda no livro Minhas Orações, tem uma oração linda no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, tem uma oração linda no livro Mensagens de Luz, na coleção Verdade da Vida. Pode ser em qualquer livro. A ideia dessa oração para abençoar é você simplesmente fechar os olhos, colocar as mãos em posição de oração e pensar fortemente: fulano, eu desejo que você seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Em resumo, é isso. Essa é a essência dessa oração. Então, a oração do perdão da Seitonei, posso fazer completa? Pode. Posso fazer só um trecho? Pode. A oração do perdão, ela consta no livreto Shinsokan, no livro Minhas Orações. Então, você tem a oração do perdão da Seitonei, você encontra ela também na internet, você pode ir no site da Seitonei, você encontra ela, imprima ela para ficar fácil e repita, repita, repita. Achou 15 e pouco? Pode fazer muito. Lembre-se que o trabalho aqui é a reconciliação, não é simplesmente números, é você trabalhar a reconciliação, a limpeza interior e a solidificação da vida, da vibração do amor de Deus no seu coração. Ok? Meu muito obrigado, desejo uma semana abençoadíssima e que possamos cada vez mais manifestar Deus por meio da reconciliação. Meu muito obrigado, feliz semana e até mais.